Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Nicochat. Eu sou o Bruno Keller e hoje nós vamos entender definitivamente as propriedades do Mainflow para o seu início de atendimento, tá? Provavelmente você já deve ter passado por alguma aula aqui desse canal ou algum vídeo na internet mostrando como tratar o início do seu fluxo de forma automática, só que como é um processo mais de introdução básico, deve ter passado despercebido. Só que como tem muitos alunos hoje com dúvida nesse início de fluxo, então nós vamos tratar hoje definitivamente esse problema e você vai aprender como iniciar os seus fluxos de automação sem ter problema nenhum, tá? De não estar iniciando o fluxo, tá? Então, bora lá para a nossa tela. O Flow, como qualquer outro subfluxo em sua estrutura interna, ele tem as mesmas funcionalidades dos outros, né? Então, por exemplo, se eu crio aqui um subfluxo, vocês vão perceber que ele vai ter as mesmas funcionalidades de dentro do Mainflow. Então, isso você percebe que ele não se difere. Então, tudo que você consegue configurar dentro do Mainflow, você também consegue configurar dentro dos outros subfluxos. Tá, mas qual é a diferença do Mainflow? Para que o Mainflow? O Mainflow, ele tem uma propriedade específica dele, que claro, você pode designar a um outro subfluxo também. Temos uma configuração para isso. Mas ele já vem por padrão a propriedade de responder com qualquer interação do usuário de forma automática, tá? Então, se o usuário chega no seu atendimento com qualquer mensagem, seja ela áudio, texto, ou uma imagem, ou um arquivo, o Mainflow ele vai disparar o gatilho para que inicie qualquer fluxo, qualquer atendimento que tenha dentro dele, tá? Diferente dos outros subfluxos. Se você cria um atendimento em um outro subfluxo e você não designa essa propriedade através da configuração que nós temos, ele não vai iniciar com qualquer interação, a não ser que você coloque uma palavra-chave para que ele consiga ser executado, tá? Então, nós vamos fazer alguns testes e vou explicar para que serve cada coisa na questão de início de fluxo, para que você não fique perdido ou faça alguma configuração errada e depois tenha algum problema com isso e pense que pode ser algum bug do sistema, tá? Então, para que a gente consiga fazer esses testes, primeiro eu vou colocar aqui dentro do Mainflow um blocozinho com apenas uma mensagem, só para você entender como é a funcionalidade dele. Oi, tudo bem? Como posso ajudar? Pronto, vou publicar. Vou fazer a mesma coisa, poderia ter copiado, inclusive, deixa eu copiar aqui, vou colocar o mesmo bloco dentro do subfluxo, tá? Tá, mas para que a gente faça esses testes, eu vou vir aqui em automação e vou desativar essa propriedade do Mainflow de começar com qualquer palavra-chave. Aí a gente vai iniciar um teste para você ver que não vai iniciar fluxo algum, tá? E como eu desativo essa propriedade do Mainflow? Simplesmente vindo aqui nessa configuração de resposta padrão, tá? E deixando ela ativa sem nenhum fluxo. O que eu fiz aqui? Existe uma hierarquia de gatilhos dentro do Nicochat, tá? E essa hierarquia, ela começa a partir do resposta padrão. Então, resposta padrão, ele na hierarquia de gatilhos, ele é o principal. Então, quando um lead mandar uma mensagem, se essa opção de resposta padrão estiver ativa, a prioridade de iniciar é dele. Então, eu deixo ele ligado sem nenhum fluxo aqui, ele vai ser prioridade. Então, se o lead mandar uma mensagem, ele não vai ativar o Mainflow, entendeu? Não que o Mainflow perdeu essa propriedade de ativar com qualquer palavra-chave, mas simplesmente na hierarquia tem um outro fluxo que substituiu essa função dele, né? Então, vendo essa configuração aqui, você pode perceber
que no disparo eu posso inclusive controlar qual vai ser a frequência com que ele dispare. Eu consigo controlar isso também. Eu posso colocar para toda vez. Então, toda vez que o usuário mandar uma mensagem, esse gatilho de resposta padrão ele vai ser ativo. Então, se você coloca inclusive um fluxo aqui, esse fluxo ele vai reiniciar toda vez que o usuário mandar qualquer coisa. Então, se você tiver um fluxo extenso, por exemplo, de blocos pré-definidos, se você colocar aqui para iniciar com resposta padrão, se o usuário estiver lá no meio do fluxo, na verdade, talvez ele nem consiga chegar ao meio do fluxo, porque ele vai voltar do início. Então, espero que isso faça com que você entenda essa funcionalidade do resposta padrão. Então, eu posso mudar essa frequência também. Eu posso colocar para ele disparar uma vez por hora. Eu posso colocar para disparar até aqui 24 horas depois, tá? Beleza. Mas, normalmente, a gente não usa esse resposta padrão para iniciar a interação de um novo usuário ou quando esse usuário antigo tiver encerrado o seu ciclo dentro do seu fluxo, a gente não programa esse reinício pelo resposta padrão, tá? Por isso que o Mainflow existe com essa propriedade automática, tá? E só para ressaltar o que eu falei, baseado nessa hierarquia que nós temos dentro do Nicochat de gatilhos de início do fluxo automaticamente, se você deixa ele ligado, então o Mainflow não iniciará automaticamente se o resposta padrão estiver ligado. Entenderam isso? Ok. Então eu vou deixar ele ligado sem fluxo algum e nós vamos fazer um teste para que vocês vejam que quando eu mandar mensagem, eu já excluí meu usuário aqui dos contatos, ele não vai iniciar fluxo algum. Como vocês podem ver aqui, ó, chegou a mensagem, tá? Mas não disparou nenhum gatilho. Eu vou excluir novamente o meu contato e vou agora desativar o resposta padrão. Mandei aqui uma palavra-chave para a gente excluir o contato. Vou mandar novamente, vou desativar agora o resposta padrão, tá? E vou mandar novamente um oi. Olha o que vai acontecer. Mandei um oi. E o Mainflow disparou aqui para mim automaticamente o início do fluxo, que foi esse oi, tá? Ah, Bruno, mas eu não construí nada dentro do Mainflow, eu construí tudo a partir de um subfluxo, ou eu importei esse template, mas eu não quero copiar ele para dentro do Mainflow. O que eu faço para que ele dispare com qualquer mensagem? Aqui na parte de ajustes, nós temos uma configuração aqui ó, no geral, tá? Aqui no finalzinho, que é iniciar fluxo do bot. Quando eu seleciono um fluxo aqui, eu substituo essa funcionalidade do Mainflow. Então, o Mainflow ele perde essa propriedade de iniciar com qualquer interação do usuário e você transfere essa prioridade para o fluxo que você escolher. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar o teste, tá? Inclusive, eu vou alterar aqui interno dele a mensagem, vou colocar aqui um emojizinho no final, para vocês entenderem que não está sendo mais o Mainflow que está disparando com qualquer mensagem. Vou aqui excluir novamente o meu usuário, tá? Dei aqui uma palavra-chave para excluir. E vou mandar novamente um oi. Oi. Vocês viram que agora o Mainflow não iniciou e o que iniciou foi o fluxo que eu designei para substituir essa funcionalidade de disparar com qualquer mensagem do usuário. Então, se você tem uma automação principal, que é a que você vai colocar para iniciar com qualquer alteração do usuário, você pode tanto estar deixando dentro do Mainflow essa automação, quanto vindo aqui nos ajustes e designando o subfluxo que você quiser para ativar com qualquer interação, tá? Um erro muito frequente que o pessoal costuma fazer é ativar o resposta padrão e designar o Mainflow como início de fluxo. Quer ver o que isso vai causar no seu atendimento? Eu vou pegar aqui o Mainflow ou qualquer outro subfluxo que eu tivesse colocado ali.
melhor, porque aí a gente vai aguardar a interação do usuário. Tá? Aqui um bloco de pergunta. Vou colocar aqui. Você ainda está por aí? Vou colocar até um delay aqui nas configurações para não chegar tudo de uma vez. Vocês vão entender. Tá vendo que aqui vou até colocar uma mensagem aqui a mais. Perfeito. Vou colocar uma mensagenzinha a mais para vocês verem que nós vamos parar aqui e quando eu mandar a mensagem, em vez dele ele passar para cá, ele vai retornar com oi, tudo bem. Por quê? Porque eu coloquei aqui no resposta padrão o main flow para disparar toda vez. Então, se você quer iniciar com qualquer interação do usuário, o seu main flow, você não precisa deixar ele aqui marcado no resposta padrão, porque isso vai fazer com que ele inicie sempre, independente de que estágio o seu lead esteja do seu fluxo, tá? Então, bora fazer esse teste. Vou aqui no live chat. Vou excluir aqui novamente. E vou mandar um oi. Como resposta padrão estava ligado, ele disparou aqui o início do meu fluxo. Oi, você ainda está por aí, como eu tinha programado. Agora eu vou mandar aqui, estou. Olha o que vai acontecer. Simplesmente não houve resposta, ele não continuou com o fluxo. Oi. Tá vendo que ele não passou, ele não entregou a mensagem seguinte que eu tinha colocado, e quando eu mandei um oi novamente, ele iniciou pelo resposta padrão, então iniciou o fluxo novamente. Então vocês perceberam que essa não é a forma correta de se programar o seu fluxo para iniciar com qualquer interação do usuário. Só relembrando o que eu falei no início, para que o main flow tenha essa propriedade de iniciar com qualquer interação, você não precisa ter o resposta padrão ligado, tá? E caso você queira, por exemplo, iniciar algum fluxo com alguma palavra-chave, você simplesmente ativa o resposta padrão e deixa aqui em branco, ou seja, sem fluxo algum. Por quê? Se eu mando qualquer mensagem, ele não vai iniciar fluxo algum, e se eu mando a palavra-chave, ele vai iniciar qualquer fluxo que tenha a palavra-chave e o main flow não vai interferir. Então essas são as funcionalidades tanto do main flow quanto do resposta padrão que eu tinha para passar para vocês, para que vocês consigam iniciar agora os seus fluxos de forma automática, ou melhor, ter controle no início de qualquer fluxo que você quiser dentro das suas automações. Fica aqui mais uma dica, espero que vocês tenham gostado, espero vocês na próxima aula. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, ligar o sininho de notificação para que você fique atento com os próximos vídeos. Então, até a próxima!